Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus para buscarmos nesta manhã maravilhosa a sua palavra, buscarmos o entendimento e a compreensão da palavra do Senhor, estudarmos a palavra do Senhor. Hoje é 31 de outubro de 2021, é uma data especial. Se perguntarmos para muitos o que nós comemoramos hoje, por uma questão de aculturação, vamos dizer que hoje é o dia das bruxas. Não, hoje não é o dia das bruxas. Pelo contrário, hoje é um dia muito abençoado, porque nesta mesma data, há 504 anos atrás, o monge alemão da ordem dos agostinianos, chamado Martinho Lutero, às 12 horas desta mesma data, em 1517, ele pregou nas portas da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. Hoje é um dia muito especial, é um dia de estudarmos a palavra de Deus numa perspectiva reformada por conta de alguns homens que fizeram parte da história do cristianismo moderno, que mudaram o ponto de vista do cristianismo, como os pré-reformadores John Hus, John Wycliffe, os valdenses e muitos outros reformadores ou pré-reformadores, como os reformadores Martinho Lutero, John Wycliffe Zwingli, o próprio João Calvino. Vamos nesta manhã meditarmos na palavra do Senhor antes da nossa escola bíblica dominical. E não há como não meditar na palavra do Senhor, a não pensar nesta nova perspectiva de cristianismo, cometido como cristianismo reformado, histórico. Vamos fazer uma oração inicial, amados irmãos. Ó Deus de amor e misericórdia, que a tua graça, que o teu Espírito Santo nesta manhã nos ilumine para a compreensão da tua palavra desde este momento de meditação, como no momento do estudo da tua palavra no breve catecismo de Westminster, Pai. Abençoa a minha vida, a vida do reverendo Carlos Alberto, para que, inspirados pelo teu Santo Espírito e pela tua palavra viva e verdadeira, possamos, ó Pai, aprendermos e compreendermos como cristãos os seus desígnios, ó Pai. Sustenta-nos no teu amor e na tua palavra nesse instante, em Cristo Jesus. Amém. Quero falar com os amados irmãos hoje em Romanos, a Epístola aos Romanos, capítulo 3, dos versos 21 a 26. Epístola aos Romanos, capítulo 3, dos versos de 21 a 26, ou do 21º ao 26º. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há destruição. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu santo, ou melhor, propôs no seu sangue, como propiação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
Amado, o texto fala, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justificada de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, através do seu sangue. Amados irmãos, historicamente, se nós falarmos sobre a Idade Média, nós vamos falar, ou a Idade Média também foi conhecida como a Idade das Trevas, os 1000 anos de trevas, em que a igreja, aqui nós não estamos falando em questão se é certo ou errado de denominação, mas a igreja se atrelou ao Estado, e a igreja que se atrelou ao Estado é a Igreja Católica Apostólica Romana, e o Papa, o seu chefe em Estado, o chefe, aliás, eclesiástico, se tornou um chefe em Estado também, chegou a ser maior que os reis sempre se dobraram e se perguntaram ao Papa sobre as guerras, as lutas, as santas inquisições, as inquisições que nós conhecemos, que foram praticadas pela igreja, as vendas de indulgências, e assim aí afora. Aqui nós só estamos abrindo esse espaço de meditação para recordarmos o que mudou na história aquele monge há 504 anos atrás. Aqui estão alguns resultados da web. Nesse instante de meditação, de vermos um dos textos os quais tocaram a esse monge, tocaram a alma, e creio que a palavra de Deus é viva, como é viva até hoje. Através do Espírito Santo, tocaram e tiraram as escamas dos olhos de Lutero, como já vinha tirando de muitos outros pré-reformadores. Talvez você vai me falar que foi por uma questão política, foi também por uma questão política, mas Lutero conseguiu realizar a reforma protestante. Pautado em suas 95 teses, que hoje essas 95 teses são o que nós vivemos como cristianismo reformado. Podemos não esquecermos aqui das 5 solas que essa reforma protestante é baseada, 5 solas, que a palavra sola em latim significa somente, né? Então, a reforma protestante idealiza, vivencia estas 5 solas. Ela vivencia essas 5 solas para ser a sua bússola, ser a sua visão, ser a sua orientação. Essas 5 solas são somente a Escritura, ou sola Scriptura, ou sola Christus, somente Cristo. Sola gratia, só a graça. Sola fide, só a fé. Soli Deo glória, somente a Deus a glória. Amados, porque o protestantismo reformado, a igreja reformada, se permeia nessas 5 solas, ou ela se baseia, ela se direciona nessas 5 solas, porque somente a Escritura Sagrada, que nós compreendemos como palavra viva de Deus, a Bíblia, somente a Bíblia nos pode revelar o que Cristo fez por nós. Conforme o texto que nós lemos sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, porque todos nós somos iguais, somos pecadores, e somente Cristo pôde nos resgatar através da sua morte, do seu sangue derramado como cordeiro imolado, sangue este vertido na cruz, que nos purificou,
quando fomos aspergidos por este sangue. E ao terceiro dia, Cristo ressurgiu dentre os mortos e venceu a morte, nos levando à vida eterna. Somente a Escritura de Deus, as Escrituras sagradas, a Bíblia, nos pode levarmos a esta compreensão e revelação que somente Cristo, Filho de Deus, pôde nos resgatar, pôde salvar-nos. Como a própria Escritura nos diz que se alguém quer ir ao Pai, somente através de Jesus Cristo. Porque Ele é o único caminho, verdade e vida eterna. Um outro aspecto. Aqui está a definição de caminho. A graça. Porção mais ou menos estreita de terreno entre dois lugares por onde alguém pode seguir. A graça de Deus, através de Cristo, pôde nos alcançar. Somente através dessa graça que Deus concedeu, a graça, a sua misericórdia e a graça de Cristo se fazer homem entre nós, que pôde nos justificarmos. E somente a fé. É somente por fé que possamos crer e alcançarmos esse aspecto da graça de Deus. E somente a esse Deus maravilhoso. Só Ele merece toda a glória. Só lhe deu glória. Somente a Deus. Somente Deus merece toda a glória. Porque Deus é Deus. Ele é. Tanto é que o nome de Deus em hebraico, o nome próprio de Deus em hebraico que nós temos, o Yahvé, o Javé, o Reavé, é parte da raiz do ser estar da língua hebraica. Ele é eterno e imutável. Só Ele merece toda a glória. Porque quando o homem se perde, Ele cria uma forma de nos resgatarmos. E nos resgata através da morte. Aqui estão alguns resultados da web. Sangue lavado através de Jesus Cristo. Só Jesus pôde nos salvar. E precisamos ter fé nesse Deus. Que o Senhor nos abençoe na nossa aula de escola dominical nesta manhã. E que possamos aprendermos um pouco mais e compreendermos um pouco mais a respeito dos 504 anos da Reforma Protestante, que inicia-se um pouco antes mesmo até de Martim Lutero, mas, como disse, reafirmo, Lutero conseguiu realizar esta Reforma Protestante que depois se espalha por toda a Europa. Que Deus nos abençoe nesta manhã, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, muito bom dia. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical dessa manhã e eu os convido a que leiamos a carta que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 31, onde a palavra do Senhor nos diz: Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Deus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei.
É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Meus irmãos, o nosso tema de hoje é o primeiro pecado e a sua extensão. Então, nós vamos às perguntas do breve catecismo, nessa lição de número 9, sendo que a primeira pergunta é: conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? E os nossos pais, a resposta a essa pergunta é: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. A próxima pergunta: o que é pecado? E a resposta é: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. A pergunta seguinte: qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? E a resposta que cabe a esta pergunta é: o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi o comerem do fruto proibido. Caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão? A resposta: visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Meus irmãos, essas são algumas das perguntas, não é, que nos oferece o credo e também, igualmente, as respostas pertinentes. Com relação ao primeiro pecado, né, ou o pecado que nós chamamos de pecado original, o pecado cometido por Adão e por Eva, né, no que consiste aquele pecado? O pecado, meus irmãos, o pecado original consiste não apenas, não simplesmente no fato de ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquele pecado consiste no fato de eles terem desobedecido a Deus. Nós vamos ver lá em Gênesis que Deus dá a ordem ao homem e à mulher, dizendo: de todos os frutos do jardim vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, certamente morrerão. Essa é a recomendação, a ordem que Deus dá ao seu povo naqueles dias. Para que aquele pecado acontecesse, o que se dá ali? O que nós vemos ali? Nós vemos, para o cumprimento daquele pecado, a presença do tentador na forma da serpente, né? A serpente foi lá induzir o homem e a mulher, colocando dúvida sobre a palavra de Deus. O tentador, meus irmãos, ele age na nossa vida desta maneira, sempre colocando dúvida a respeito da palavra de Deus. Cristo presente na palavra, ele nos esclarece a respeito da verdade. E o tentador vai lá, usando a boca da serpente, dizer ao homem e à mulher: olha, não foi bem isso que Deus disse, não. Deus disse que se vocês comerem do fruto proibido, vocês serão iguais a ele. Ele coloca dúvida no coração do homem e da mulher, né? O tentador age assim, e a tentação é o quê? Ceder, então, e dar ouvido e dar atenção à palavra do inimigo, que pôs dúvida na palavra de Deus. Essa foi a tentação, movida pela curiosidade. A respeito do pecado, nós precisamos entender também, meus irmãos, que o tentador, ele sempre irá nos tentar nas nossas fraquezas. Naquilo que nós somos fracos, seremos tentados, porque nós somos humanos, e todo ser humano é fraco. Mas naquilo em que nós somos mais fracos, é naquilo que o tentador vai
usar como instrumento para nos tentar. Então a tentação de Adão e Eva ali foi a curiosidade. Eles foram tentados a entender como é essa coisa de ser igual a Deus. Como é isso aí de ser igual a Deus? Eles foram tentados nessa fraqueza. E o pecado, então, foi o de ter desobedecido à palavra de Deus, ter desobedecido à voz de Deus e ter cedido à tentação. Nesse momento, eles cometeram o pecado. E aí esse pecado chamado de pecado original. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Tudo que transgride a lei de Deus. Deus determina que aconteça. É pecado. Nós não podemos ler a Bíblia, meus irmãos, como alguém que lê a Constituição e que busca nas suas linhas clareza de definição do que é pecado ou do que não é. Nós temos hoje muitos vícios que são pecados, muitos comportamentos que são pecados e que não estão lá expostos claramente, ditos com todas as letras. Então nós podemos entender que tudo aquilo que transgride a lei de Deus, e aí quando nós pensamos em lei de Deus, nós precisamos pensar na lei do amor a Deus acima de todas as coisas, amor e fidelidade a Deus acima de todas as coisas, e amor ao próximo como a si mesmo. Quando eu transgrido estes princípios da lei, eu estou pecando. E quando eu falo em amor ao próximo como a si mesmo, eu pressuponho que existe um amor pessoal, um amor por nós mesmos, né? Que é o norte, que é o que direciona, que é o que dá... É o ponto a partir do qual nós vamos estabelecer e determinar o nosso amor pelo outro. Então quando eu digo que existem coisas que não estão contidas, claras no texto da palavra de Deus, nós podemos entender que tudo que agride o corpo e tudo que agride, que compromete a vida, é pecado. Né? Então, qualquer coisa que se faça de maneira excessiva é pecado. Comer é pecado? Não. Mas quando eu como em excesso, eu me torno um glutão. E aí a glutonaria é pecado, porque agride o meu corpo. Então, o comer, por exemplo, mas a atividade física que leva à exaustão também agride o corpo. E por consequência é pecado. Né? Então o pecado pode ser contra Deus, né? E pode ser contra nós mesmos, quando nós agredimos a nós mesmos ou agredimos o nosso próximo e estamos aí transgredindo os primeiros mandamentos da lei de Deus. Né? O pecado, ele é absoluto. Não existe meio pecado, não existe pecadinho, pecadão, pecado mais ou menos, não. Ou é pecado ou não é. Ou a atitude é pecaminosa ou a atitude é santa. São duas coisas completamente diferentes. Não existe um pecado com mais peso e outro com menos peso. Não existe um pecado mais importante e outro menos importante. Não existe um pecado que agride mais e um pecado que agride menos. Pecado é pecado sempre. Pecado é e sempre será pecado. Né? O pecado não consiste apenas em atos externos. Tudo que agride a lei de Deus, como eu disse, é pecado. Né? Agora, até onde se estende esse pecado? A palavra de Deus, como nós lemos aqui, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos nós herdamos o pecado de Adão. Porque todos nós somos descendência de Adão. Então, acabamos por herdar esse pecado. O pecado de Adão foi imputado a todos nós. Todos nós somos carentes da misericórdia e da graça de Deus, para que, por intermédio delas, nós possamos ser salvos em Jesus Cristo, no sacrifício que Ele faz
por nós. Então, todo homem é pecador. Todo homem nasce pecador, né? E aí vem a ideia do pecado original, né? Que é o pecado de Adão, o qual nós herdamos. Mesmo tendo aceitado Jesus, tendo sido batizados, após termos confessado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa condição ainda é de pecadores carentes da misericórdia de Deus. Só que agora o pecado já não é mais forte o suficiente para nos roubar a salvação, mas nós ainda somos pecadores. Somos filhos de Deus, herdeiros da salvação em Jesus, a partir da nossa ligação com Jesus, o Deus vivo, o Cristo encarnado, né? Então, nós estamos nessa condição, né? Estamos nós nesta condição de pecadores carentes da misericórdia e da graça de Deus, né? Não há como definir pecados atuais, pecados futuros, né? Mas assim, nós podemos dar um destaque hoje para algumas coisas às quais nós damos pouca importância quando pensamos em pecado. A vaidade, o orgulho, a soberba, né? A intolerância, a intriga, a inveja, a mentira, são coisas muito originais e muito presentes, que constituem pecado contra Deus, para os quais nós não damos muito esse valor que deveríamos dar muitas vezes. De maneira, meus irmãos, que são várias formas através das quais nós cometemos pecados contra Deus. Meus irmãos, cumpre a nós reconhecermos então a nossa condição de pecadores, miseráveis pecadores, carentes da misericórdia e da graça de Deus, recorrendo e dependendo sempre desta misericórdia e desta graça infinita, né? E buscando essa santificação dia após dia, para que Deus possa, por intermédio de Jesus, nos tem feito reconciliados com Ele, né? E Ele, Deus, então, traga paz ao nosso coração e à nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Amados irmãos, chegamos a mais um final de Escola Bíblica Dominical. Após esta aula maravilhosa a respeito do catecismo, do breve catecismo de fé de Westminster, nós nos despedimos, né? Nos despedimos dessa Escola Bíblica Dominical desta semana para irmos a adorar a nosso Deus, a louvá-lo, bendizer o seu nome logo às 11 horas no culto matutino e às 18h30 no culto vespertino. Por hora, a nossa Escola Bíblica Dominical se mantém nesse formato 100% digital, online, mas os demais trabalhos da igreja no domingo, dominicais, está presencial e digital, ou presencial e online. Que tenhamos um abençoado domingo para a honra e glória do Senhor. E mais uma vez vamos encerrar este momento de busca, de estudo da palavra de Deus com uma oração. Deus eterno, Pai de misericórdia e amor, somos agradecidos, ó Pai, ao lermos as Escrituras Sagradas e entendermos e compreendermos a sua graça, a sua misericórdia, o Cristo que se faz homem, ó Pai. Somos gratos ao Senhor Jesus, por o Senhor doar a sua vida em nosso lugar, em nosso favor, ó Pai. E mediante a nossa fé, chegamos gratuitamente até Ti, ó Pai. E entendemos através da sua palavra que todos nós somos pecadores, não temos distinção, e somente a tua graça, o teu sangue pode nos alcançar, ó Pai. Somente a ti devemos
glorificar, dar glória e cultuar, porque o Senhor é um Deus de amor e bondade, ó Pai. Abençoa-nos nesse instante, o qual nós nos despedimos. Abençoa a nossa ida, que sejamos enviados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que possamos propagar, anunciarmos a sua palavra, Pai, para que possamos mostrarmos ao mundo como é bom pertencer ao teu reino, Pai, mesmo presente aqui. Ó Deus, obrigado por tudo. Abençoe a nossa igreja, as nossas lideranças, os presbíteros, presbíteras, os diáconos, as diaconisa, o pessoal que cuida, que faz parte do ministério infantil da nossa igreja. Pedimos também pelo pessoal, pelos nossos irmãos que fazem parte do ministério de louvor, e pedimos pelos nossos pastores, ó Pai, que o Senhor abençoe ricamente o reverendo Carlos Alberto, nosso pastor titular, efetivo, ó Pai, que o Senhor ilumine, ó Pai, nas suas decisões, nos momentos que ele precisa fazer e tomar as rédeas das situações, ó Pai. Esteja nos abençoando também, eu, reverendo Francisco, no nosso trabalho de auxiliar o reverendo Carlos Alberto, ó Pai, de estarmos trabalhando para esta comunidade. E abençoe a vida de cada irmão, ó Pai, que neste início de mês e de semana completaram mais um ano de vida. E pedimos também, ó Pai, pela vida daqueles irmãos que passaram por algum problema, estão passando por alguma dificuldade dos vários âmbitos, ó Pai. Que o Senhor possa sustentá-los para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por tudo, ó Pai. Sola gratia, Pai. Sola fide. Sola Christus. Sola as Escrituras. Sola a Deu glória. Ó Deus, obrigado por entendermos que somente pela Tua palavra, pela Tua Escritura, somente pela Tua Escritura que nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador. E somente em Cristo nós reconhecemos a Sua graça. Só a Tua graça é que nos basta, Pai. Somente a fé em Ti que faz nós enxergarmos e alcançarmos tudo isso. E somente, ó Pai, a Ti que devemos dar toda a glória. Obrigado, Pai, mais uma vez. Em Cristo. Amém.